você falou uma coisa muito legal, né? Sobre a questão da unidade do cristianismo, né? Porque, né, você foi mais jovem, você sabe que existiu uma época no Brasil em que essa rivalidade ela era muito, muito semeada, muito alimentada, né? Principalmente entre católicos e evangélicos, né? Eu posso te falar que, né, a gente viu situações, assim, eu não digo nem tanto pelo fato, assim, né, eu acho que eu estaria sendo parcial de falar, né, que o catolicismo ele não era algo que tipo assim, que criticava e tal, né, mas pelo fato de eu ser, então acho que não pegaria bem eu falar isso, né, mas a gente teve casos icônicos, né, né, até já gera outra discussão, que é a questão de santo e tal, teve um pastor que num programa evangélico chutou uma santa e tal, uma porção de coisas, né. E aí já entra todo aquele debate, adorar a imagem e tal, né? Que era o que era muito utilizado antigamente, né? A gente era praticamente uma carteirada, né? Eu particularmente como católico, muitos colegas evangélicos, né? O bom dia do cara para mim era tipo assim, e tu, né? Que adora imagem. Eu falei, gente, mas não tem imagem na minha casa, pô, não é assim, entendeu? Então, então tipo assim, ficou meio que uma carteirada, né? Eu acho que essa rivalidade alimentada por muito tempo foi prejudicial, né? Porque você vê, recém agora a gente teve, né, não falando sobre opções políticas e tal, né, mas a gente teve um presidente recente agora que também ele é católico, casado com uma esposa evangélica, que a gente conseguiu ver uma unidade ali, né? Então, assim, de uma certa forma foi bem positivo, né? Então, assim, isso você considera como prejudicial, essa rivalidade? E assim, eu acredito que até no meio evangélico também, né? Tem algumas igrejas que, isso aqui é a minha melhor. Eu acho que não precisava disso, não. Eu acho que não precisaria. Isso é prejudicial para o próprio evangelho, né? Denigre a imagem do próprio evangelho. Claro que eu sei que existem questões muito pontuais, né, a serem discutidas, mas aquilo que nos une deveria ser maior do que aquilo que nos separa, que é o Cristo. O Cristo, certo? Ele é o cerne do cristianismo, ele é o Senhor do universo, ele é o Deus, né? O Deus Filho. Isso deveria ser um fator para a gente poder sentar na mesa de unidade, né? De unidade, fator de unidade. Isso era para nos aproximar, né? Aí você citou um outro ponto, né? A rivalidade era católicos e protestantes. Agora tem a rivalidade de católicos e protestantes entre si, né? Um porque ora em língua, outro porque não ora em língua. Um porque guarda o sábado, outro porque não guarda o sábado. Outro porque usa saia, outro porque usa calça. Virou porque usa gravata. Zoação, né? Pô, tu não fala em língua, né? Pô, caramba. Aí um porque usa gravata, outro porque vai de camiseta domingo para a igreja. Aí, ao invés de haver maturidade para a gente compreender o que é maior para nos unir e a gente, no mínimo, respeitar o outro, que é uma coisa que Paulo fala. Né? Tem uma carta de Paulo aos Romanos, que ele vai falar assim, olha, ele vai falar sobre elementos de liturgia de culto, que era o judaísmo tinha liturgia de culto, né? E ainda havia uma transição da aliança na mentalidade, né? A aliança já tinha transicionado. Nova aliança, antiga aliança. Mas na mentalidade de alguns ainda havia uma transição. Então tinha pessoas que ainda não comiam certas comidas, né? Outros ainda guardavam dias, outros ainda festa de lua. Aí o que estava acontecendo? Quem guardava a festa queria que o outro também guardasse. Quem era circuncidado queria que o outro se circuncidasse. Quem não era circuncidado falava, você é besteira circuncidar. Mesma coisa que acontece hoje, só que numa proporção pequena. Paulo fala, olha, quem se circuncida é para o Senhor que se circuncida. Se você tem a mentalidade de que não é para circuncidar, não circuncide. Quem não come determinado alimento é para o Senhor que ele não come. E quem come, rende graças e come para o Senhor. Então aquele que come não julga que não come, o que não come não julga que come. Porque é para o Senhor que estão fazendo. Exato. Então, se o adventista está guardando o sábado e é para o Senhor que ele guarda o sábado, ele não deveria me julgar de considerar sábado todos os dias. Para mim, sábado é todo dia, pô. Então, ele não deveria me criticar, ele deveria me aceitar e eu aceitá-lo. Você quer guardar o sábado? Então, beleza. Vamos das 18 de sexta a 18 de sábado, a gente não marca compromisso. Ótimo. Eu respeito você. Vida que segue, né? Vida que segue. Então, a gente se vê sábado à noite, pode ser? Pode. Ótimo. Entendeu? E você não me julga, eu não te julgo.
Você não vai comer carne de porco? Ótimo, é para o Senhor que você está fazendo isso? É, amém, mas eu como, mas é para o Senhor também que eu como. Porque isso aí é parte da aliança antiga. Se ele é fraco... Trazendo para os dias atuais é mais ou menos como se fosse falar, deixa de fuleiragem, né? Deixa de fuleiragem. Aí o Paulo chama essa pessoa que ainda não compreendeu a graça... sábio, né? Paulo era sábio. Paulo chama essa pessoa de fraco. Aí Paulo fala assim, aceite o fraco na fé, que é a pessoa que traz esse tipo ainda de pergunta, de não sei, eu como, eu não como, eu guardo, eu não guardo. Quem já amadureceu pela graça e vive a graça, é a pessoa mais fortalecida, segundo a teologia de Paulo, ele que diz, né? Aceite o fraco na fé, que é a pessoa que traz esse tipo de questão, contenda, né? Pergunta. Isso. Ela tem uma dúvida ainda, ela e se desagrega limita. Com essa dúvida, né? Sim, desagrega. Só que Paulo está dizendo, mesmo assim, havendo o fraco e o forte, fraco, respeite o forte, forte, respeite o fraco. Aceite essa pessoa, caminhem juntos. Ótimo. Poxa, a gente poderia caminhar juntos. Exato. Com certeza. As coisas que eu não concordo com você e as coisas que você não concorda comigo não precisam ser mesa para briga. Exato. A gente só respeita um ao outro e continua caminhando. Eu não preciso fazer o que você faz, você não precisa fazer o que eu faço. Muito bom. Né? As igrejas tradicionais que não oram em línguas, com as pentecostais que oram em língua, agora tem umas que giram no manto, né, que saem rodando. Mano, amém. Cristo é ressurreto aí? Vai voltar? Vai. Então, amém. Vamos nos unir nisso. Beleza é nós, né? Vamos nos amar, nos respeitar. Não, a gente não precisa ficar se debatendo, se engalfinhando. Até nisso eu acho que tem uma mentalidade espiritual por trás, sabe? Que milita para haver esse tipo de desgaste. Na igreja. Importante essa colocação, viu, pastor? Porque, né, eu acho que a gente perde tempo, né? Perde tempo com isso e... Perde força. Exato. Pior, perde força. E quem está do outro lado só está se juntando, somando forças para poder destruir o que é correto, né?